Toda história tem um bom personagem, né? Bem escrito, com motivações claras, com bons diálogos. Não é bem assim. No livro É Assim que Acaba, nós temos personagens insossos, sem motivação e é o típico fast food literário. São histórias rasas, com personagens rasos que se movimentam tal qual o fantasma atravessando a parede. É como se de repente o personagem tivesse um insight, uau, eu vou criar plantas, sendo que ou ele nunca teve interesse em plantas, ou ele sempre matou todas as plantas. Não faz sentido nenhum. É como se o Neville, o personagem do Harry Potter, nunca tivesse tido interesse em herbologia e de repente ele se tornou ou o melhor aluno de herbologia ou o melhor professor de herbologia do mundo. Então nos fast food literários a nossa personagem principal é forte, excêntrica, esquisita e que vai cair de joelhos ou cair de quatro por um personagem que é igualmente forte, sexy, misterioso e traumatizado. E ele é tão traumatizado que ele vai traumatizar mais a si mesmo, ao mesmo tempo que ele traumatiza a personagem principal, que não vai conseguir se desvencilhar dele. Nessa descrição, eu descrevi o romance da Colleen Hoover e É Assim que Acaba, que foi um sucesso no TikTok e que em 2022 foi um dos livros mais vendidos. Nele, nós acompanhamos a jornada de Lily Bloom em um relacionamento abusivo com o Ryle. Nesse livro eu vou te mostrar que esse hype foi o mais absurdo de todos, porque o livro tem a profundidade de um pires e a personagem principal é totalmente sem sal. E depois eu vou te mostrar uma das melhores personagens criadas na literatura. Então Lily Bloom é uma garota estranha de excêntrico cabelo ruivo que certa vez se apaixonou por um mendigo e envergonhou toda a família. No parágrafo seguinte ela fala: sou durona para o meu tamanho e provavelmente consigo me virar sozinha na maior parte das situações. Ok, Lily Bloom é uma mulher forte. Ela mora em Boston há 2 anos e no dia do velório do pai ela vai conhecer o Riley, um neurocirurgião que é super gostoso e sexy. Veja como ele é pelos olhos da Lily. As mãos estão apoiadas nos quadris e percebam que sua camisa não tem um caimento bom no bíceps. Tem um caimento ótimo no restante do corpo, mas seus braços são enormes. Ele começa a remexer nos bolsos até encontrar o que ele tá procurando e a gente vai ver que ele só tá fumando um baseado mesmo. Ele tá lá puto da vida fumando baseado. Ele está a uns 3 metros de distância, mas a luz das estrelas é o suficiente para que eu enxergue seus olhos observando meu corpo sem revelar um único pensamento. Esse cara sabe esconder o jogo. Sabe o que eu lembrei quando eu vi essa frase? Esse cara sabe esconder o jogo? Aquele filme da Sessão da Tarde, tipo Ela é o Cara... Meninas Malvadas, assim. E eles são bons, tá? Eu adoro Meninas Malvadas. Mas isso aqui, vamos lá. Estreitando os olhos e comprimindo os lábios, ele parece uma versão masculina da Mona Lisa. Agora nós vamos ver a voz do Ryle. Ele tem uma dessas vozes, grave, confiante e um pouco parecida com manteiga. Eu não consigo conceber como que uma manteiga pode ser grave. Pode ser confiante na manteiga, aquelas manteigas caras do mercado, mas grave... não sei. E aí ela vai dizer que o cara é lindo, olha. O cara é lindo, tem as mãos cuidadas, cheira a dinheiro e parece ser bem mais velho que eu. Qual é o cheiro do dinheiro? É um cheiro de um perfume caiaque? É um Hugo Boss? É um Ferrari? Deixa aqui nos comentários qual que você acha que é o cheiro do dinheiro. Seus olhos se enrugam ao me seguir e seus lábios parecem em bico, mesmo quando relaxados. Ou seja, ele parece uma Mona Lisa, um lábio... né? Uma versão masculina da Mona Lisa que comprime o lábio e depois faz o biquinho. Então ele é uma Mona Lisa que faz bico. Ó que legal. Olha só, ele também tem um corte de cabelo chique, um corte de cabelo na régua. Só pelo corte de cabelo já dá pra perceber que esse é o tipo de homem que impressiona facilmente. E eu recuso a alimentar o seu ego. Então o Ryle basicamente é um playboyzinho que tá com a blusa de rico, cheira dinheiro, tem uma voz de manteiga e tá lá fumando baseado dele porque ele tá puto com alguma coisa. Ele é estiloso, eloquente, inteligente e fuma maconha. Se fosse uma questão do vestibular, eu perguntaria qual alternativa não combina com as outras. Riley está fumando um baseado, tem um bíceps grande, lindo, com a cutícula feita, cabelinho na régua, rico e tem voz de manteiga, seja lá o que isso significa. A minha voz seria de quê? Taquara rachada, arara, passarinho, não sei, enfim. Enfim, o importante é que ele tem uma boquinha de bico e eu fiquei pensando, será que ele não é o Christian Grey do multiverso? O Christian Grey de Boston. Ainda nesse primeiro encontro deles de reconhecimento, o rapaz da voz de manteiga solta o seguinte: sinto que todo mundo finge ser quem é, e que no fundo somos todos igualmente ferrados, alguns apenas escondem isso melhor que os outros. Sabe quando você pergunta pra sua amiga, poxa amiga, ele nunca deu sinais? E a sua amiga com a voz mansa, com a carinha assim meio de inocente fala, não amiga, ele nunca deu sinais. Olha aí Lily Bloom, o Riley tá dando um sinal, cara. Entendeu? Ele tá dando um sinal que ele é um fudido. Ele tá dando um sinal que ele é ferrado. E você tá só balançando as mãozinhas, igual a Paquita no show da Xuxa. Seguindo a conversa morna, o carinha da voz de manteiga, ele solta essa aqui, ó.
Ele põe as mãos atrás da cabeça e me encara nos olhos. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Que ele tá assim, e aí olha pra Lily. Cara. Quero te comer. Sim, gente. Do Neida, ele solta isso. E a Lily Bloom, ela sai correndo? Ela acha o cara esquisito? Não. Ela sente um comichão pelo corpo. Ela sente o corpo ficar quente, se arrepiar. E começa a se interessar pelo cara. Daí começa um joguinho lá de verdades nuas e cruas. E fica essa baboseira, essa coisa assim, que nem pra quê. A história que tinha uma boa premissa, narrar uma família que foi destruída por um pai abusivo e que traumatizou consequentemente a mãe e a filha, fica nesse lenga-lenga de série juvenil, que basicamente tudo é tesão, sexo e briga, ou qualquer coisa que vai te fazer virar a página sem parar. Raros são os momentos em que esse assunto é tratado com seriedade. E as pessoas vão dizer que a Lily estava imersa no problema e blá 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 blá, mas nem isso é mostrado. Lily é uma personagem morna e insossa e ponto final. E o Ministério da Leitura diverte. Isso aqui é a minha opinião. Mas seguimos o baile. A Lily conhece o Riley e começa a namorar com ele, mesmo ele dizendo que não quer namorar, não quer casar e não quer ter filhos. E o que será que acontece? Aí, tempos depois, certo dia eles estão em casa fazendo comida e bebendo vinho, taça vai, taça vem, acontece que eles vão pra cozinha e aí o Riley vai tentar tirar comida de dentro do forno sem nenhum tipo de proteção. Ele machuca a mão e a Lily, ela começa a rir da situação, porque espatifou comida pra tudo quanto é lado e ela ficou pensando no trabalho que iria dar pra limpar aquilo ali tudo. Ela tava cheia, tava alta já de vinho, e ela começou a rir. E aí o Riley, enquanto tá limpando a mão, simplesmente vendo a Lily rir, teve um ataque de fúria e deu um murro na cabeça da Lily. Aí a Lily cai no chão, ela vai machucar o olho aqui, essa parte aqui, e aí vai sangrar, e aí ela vai se lembrar exatamente do que aconteceu com a mãe dela quando o pai batia na mãe. E aí o Riley vai falar as mesmas frases. Me desculpe, eu não quis fazer isso. Me desculpe, eu não quis fazer isso. A literatura tem um poder de fazer com que a gente viva situações que a gente nunca viveu na nossa vida. Colleen Hoover consegue fazer isso quando ela vai e descreve só essa situação. Depois você vai ver como ela consegue esculhambar. Dessa vez, não escuta a voz de Riley. Tudo que ouço é a voz do meu pai. Desculpa, Jane, foi um acidente, me desculpe mesmo. Desculpa, Lily, foi um acidente, me desculpe mesmo, que é o que o Riley vai dizer. E aí ele vai se desculpar e vai ficar beijando ela, e aí ela vai ficar pensando nessa dicotomia. Ai, perdoa, isso aqui tá doendo, eu tô com raiva dele e tudo mais. Mas aí o Riley consegue seduzir a Lily. Veja só a merda que essa cena, que era pra ser muito boa, fica. Ele me beija na boca e respira encostado em mim. Ele não é como meu pai, não pode ser. Não é nada parecido com aquele filho da mãe sensível. Nós estamos chateados, nos beijando, confusos e tristes. Nunca senti nada como estou sentindo agora, nada tão feio e doloroso. Porém, por alguma razão, a única coisa que ameniza a dor recém-causada por este homem é este homem. Beleza. Aí vamos seguir agora. Sinto seus braços se envolverem em minha cintura e ele me levanta, passando cuidadosamente pela bagunça que fizemos. Ainda não sei se estou mais desapontada com ele ou comigo mesma. Eu estou com você, Lily. Eu estou desapontadíssima com você pela merda que você vai fazer agora. Mas vamos colocar aqui como os fãs da Colleen Hoover colocam, que a Lily é muito sensível, que a Lily não tem poder sobre si mesma, blá blá blá. Cadê a mulher forte que a gente viu na primeira página do livro? Tô procurando. Eu tô procurando até hoje. Até hoje tô procurando. Com ele por ter se descontrolado ou comigo porque de algum modo encontrei consolo em seu pedido de desculpas. Gente, presta atenção nessa cena aqui. Sua boca está encostada à minha de novo, úmida e quente, e nem sei o que está acontecendo comigo. Estou sofrendo tanto por dentro, mas meu corpo anseia pelo pedido de desculpas com sua boca e suas mãos em mim. Quero atacá-lo e reagir como sempre quis que minha mãe fizesse quando meu pai lhe batia. Gente, observe esse trecho aqui em que a Colleen Hoover, ela consegue colocar elementos muito bons, fidedignos, ao mesmo tempo que ela esculhamba com tudo. Não sei como essa mulher consegue colocar uma linha boa e 10 ruins. Vamos lá. Quero atacá-lo e reagir como sempre quis que minha mãe fizesse quando meu pai lhe batia, mas no fundo quero acreditar que tudo isso não passou de um acidente. Riley não é como meu pai. Ele não é nada parecido com meu pai. Agora que legal, ela tá nessa dicotomia de lembrar do pai, de ver que o Riley tem traços do pai, mas não quer acreditar. Ok? Olha que maravilha. Colleen Hoover aqui, eu aplaudo. Mas no outro... Agora, no parágrafo seguinte, pra mim estragou tudo. É como se esse parágrafo
tivesse sugado toda a minha vontade de ler Colin Hoover e toda a minha vontade de achar que esse livro tinha algum potencial. Preciso sentir sua tristeza, seu arrependimento. Perceba essas duas coisas na maneira como ele me beija. Abro as pernas para ele e sua tristeza é demonstrada de outra forma, com movimentos lentos e arrependidos para dentro de mim. Toda vez que ele me penetra, sussurra mais um pedido de desculpas. E como um milagre, toda vez que sai de mim, minha raiva sai com ele. Lily precisa sentir a tristeza do Riley e não basta a própria tristeza que ela tem de ter alguém do lado dela parecido ou igual com seu pai. Então o livro vai seguir esse ritmo alucinante de coisas mal resolvidas, de uma montanha-russa de coisas acontecendo, de violência, sexo, e ela tinha oportunidade, a Colin Hoover tinha oportunidade de tratar um tema sério, de forma séria, mas não fez. Então o livro É Assim Que Acaba é uma novela colegial clichê de lugares comuns com personagens insossos. É um livro que em algumas partes faz sentido, mas tudo é muito apelativo, tudo é muito cru, não há sutilezas, não há espaço para o leitor pensar e a Colin Hoover age como se os leitores não tivessem capacidade de pensar. E para você não achar que eu sou a única Coca-Cola do deserto, estou mostrando aqui alguns comentários parecidos com o meu que também acharam o livro uma porcaria. Agora eu vou te mostrar o que é uma personagem bem construída, mas posso te falar que o contrário de livros fast food não são livros clássicos. Na realidade nós temos livros como, por exemplo, Harry Potter, ou Os Mistérios de Agatha Christie, ou até mesmo a Saga do Senhor dos Anéis, que são livros que têm uma linguagem mais simples, como principalmente Agatha Christie e Harry Potter, mas que têm histórias com personagens com motivações, personagens bem escritos, com enredos que fazem sentido e principalmente a gente vê a motivação do personagem e sabe exatamente por que ele fez isso. Eu vou te mostrar uma personagem que foi lapidada com atenção e cuidado pelo autor, e que ela mostra sua faceta desde o início do livro e consegue sustentar, elevando a sua potência cada vez mais. É uma mulher sedutora, decidida e egoísta, e nenhuma dessas palavras foram utilizadas pelo autor durante a narrativa. Nós vemos através dos personagens, através da ação da própria personagem, e aí sim construímos a sua personalidade. Anna Karenina é um romance que narra a história da Anna e também do Lievin, que são os dois personagens principais, e ao redor deles há diversos outros personagens também importantes e também relevantes para a história, como a Kitty, o Stephen, a Dolly e tantos outros. Estamos numa Rússia czarista do século XX e dentro desse livro nós discutimos não só a ideia da propriedade privada, da educação dos próprios filhos, mas principalmente uma ideia principal, que é a ideia de família. Eu não vou me alongar muito, mas o livro era para se chamar Duas Famílias e depois o Tolstói mudou o nome e colocou Anna Karenina. O início da história começa com o irmão da Anna, o Stephen, que está vivendo uma situação complicadíssima na vida dele, mas que ele parece não se importar muito. A mulher dele, a Dolly, descobriu uma traição. Ele traiu a Dolly com uma governanta e ela descobriu e tá nessa crise dentro de casa. Ele tá dormindo no escritório e a Dolly tá com aquela angústia e ele tá tranquilo porque ou ele sabe como resolver ou ele sabe que vai ficar tudo bem em algum momento. Com a Anna também vai acontecer isso. Nós temos a traição de Stephen, o seu irmão, e do outro lado nós temos a própria traição da Anna. A Anna vai trair o marido dela com o Vronsky, que é um militarzinho. O Stephen e a Anna são muito parecidos, tanto fisicamente como em algumas outras coisas. O Stephen traiu a mulher dele com a governanta e a Anna também vai trair o marido dela com o Vronsky, que ela vai conhecer posteriormente. Mas esse fato, essa traição, vai mudar irremediavelmente a vida da Anna, enquanto que a do Stephen continuou a mesma coisa. A Anna é uma aristocrata casada com um político muito mais velho que ela vive uma vida super comum, ela tem um filho, ela frequenta bailes e de repente ela é chamada pelo irmão para tentar livrar a barra dele, para limpar a barra dele lá com a Dolly. A Anna ela tem uma lábia muito boa e o Stephen sabe disso e por isso que chama a irmã para poder conversar com a Dolly e tentar ali dar um jeitinho para que as coisas fiquem melhores ou pelo menos fiquem menos piores. E aí a Anna aceita o convite, ela manda um telegrama pro irmão e quando o telegrama chega lá pro irmão, ele tá lendo e ele começa a corrigir os erros da Anna. E ele fala que esses erros de português, no caso russo, né? Esses erros de russo são muito frequentes. E a gente começa a pensar, poxa, a Anna é uma aristocrata, ela teve acesso à educação. Então, como é que ela pode estar cometendo esses tipos de erro num telegrama? Aqui mora algo muito importante que está presente no início até o fim do livro, as sutilezas que Tolstói coloca. Então, Tolstói ele fala diretamente, é uma linguagem muito fácil, você consegue ler Anna Karenina numa boa, mas essas sutilezas você precisa ler com atenção, e aí já parte do pressuposto que você não pode ler esse livro rapidamente. Não pode achar que uma leitura dinâmica e ler 80 páginas em 5 minutos. A Anna pega o trem e assim que ela chega na cidade do Stephen, ela conhece o Vronsky, que é um militarzinho igual a todos os outros. Porém, a Anna
viu alguma coisa de diferente nele e você se pergunta o que é que foi. Vronsky ficou possuído pela beleza da Anna. Ele vira 2 vezes a cabeça. É como se ele olhasse uma vez e aí depois ele olhasse de novo e falasse: meu Deus, que mulher linda. Então ele observa uma expressão graciosa, algo meio e delicado. E a Anna, é claro, ela vira a cabeça para ver ele também. Olha aqui o trecho. Os olhos brilhantes e cinzentos, que pareciam escuros devido aos cílios espessos, pousaram com atenção e simpatia no rosto de Vronsky, como se ela o tivesse reconhecido. Mas logo depois voltou-se para a multidão que se aproximava, como que à procura de alguém. Nesse breve olhar, Vronsky teve tempo de perceber uma vivacidade contida que ardiam em seu rosto e esvoaçava entre os olhos brilhantes e o sorriso quase imperceptível que arqueava os lábios rosados. Parecia que o excesso de alguma coisa inundava o seu ser, e a despeito da vontade dela expressava, ora no brilho do olhar, ora no sorriso. Intencionalmente, a mulher apagou a luz dos olhos, mas a mesma luz cintilou a sua revelia no sorriso quase imperceptível. Observe que a Anna é sedutora e a gente vê isso no olhar que ela joga para Vronsky. Não tem uma palavra de sedução, a Anna é sedutora, sacou? Então, no tempo que a Anna ficou na cidade, ela conversou com a Dolly, ela conseguiu dar um jeitinho, e aí organizaram um baile. E nesse baile, ela tinha combinado com a Kitty, que é a irmã da Dolly, de ir com vestido lilás para combinar com o vestido da Dolly, que seria rosa. Então as duas seriam como se fossem assim as irmãzinhas, as amiguinhas. Só que aí, meu amigo, a Anna chegou com um vestido preto de veludo, maravilhosamente linda. Não estava de lilás como Kitty desejara com tanto afinco, mas sim de preto, um vestido de veludo de corte rebaixado que deixava à mostra, cheios e torneados como que em marfim antigo, o colo, os ombros e os braços roliços, de poços finos e minúsculos. O vestido era todo ornado de guipuras venezianas. Kitty via Anna todos os dias. Estava maravilhada por ela e imaginava forçosamente de lilás. Mas agora, ao vê-la de preto, se deu conta de que não compreendera todo o seu encanto. Viu-a agora de um modo totalmente novo e inesperado. Aqui o encanto de Kitty vai começar a se quebrar e se quebra totalmente nas cenas depois. Então ela começa a ver a verdadeira Anna. Então o baile vai seguir e a Anna vai conversar com Vronsky. Imagine que está todo mundo reunido e tem 2 pessoas conversando, sozinhas, dentro de uma rodinha, e elas não interagem com mais ninguém. E aí quando você observa essas 2 pessoas, tá uma com cara de cachorro e a outra se achando o máximo. Era assim, Vronsky e Anna conversando, todo mundo conversando entre si, eles 2 conversando sozinhos, e o Vronsky olhando para Anna com cara de cachorro, quase se atirando em cima da Anna. Totalmente dominado por ela. Então a Kitty continua observando a Anna e ela vai reconhecer em Vronsky a mesma coisa que enxergou em Anna. Olha só. Reconheceu nela as feições de exaltação do sucesso tão conhecidas de Kitty. Viu que Anna estava embriagada com a admiração entusiástica que provocava. Kitty conhecia esse sentimento, conhecia os seus sintomas e os reconheceu em Anna. Viu o brilho trêmulo inflamado nos seus olhos, o sorriso de felicidade e da exaltação que involuntariamente arqueava os lábios e a graça distinta, a precisão e a leveza dos movimentos. Mas e quanto a ele? Kitty observou Vronsky e horrorizou-se. Aquilo que Kitty pressentira tão claramente no espelho do rosto de Anna, reconheceu em Vronsky o que havia acontecido com sua maneira sempre calma e firme e com a expressão serena e despreocupada do seu rosto. Não, agora toda vez que ele se voltava para Anna, curvava um pouco a cabeça, como se quisesse atirar-se diante dela, e no olhar de Vronsky só havia uma expressão de submissão e de temor. Não desejo ofendê-la, parecia dizer o seu olhar a cada instante, mas quero salvar-me e não sei como. Em seu rosto havia uma expressão que Kitty jamais vira antes. Gente, isso aqui em uma cena de baile, Não teve gente caindo, não teve gente transando em cima da mesa, não teve gente tomando soco. Estamos conhecendo o personagem pelos olhos dos outros. Então, primeiro nós temos como Vronsky viu a Anna, como a Anna também olhou para o Vronsky, e agora a Kitty olhando para o Vronsky e para a Anna. Isso é interessante porque além da gente descobrir como o personagem enxerga o outro personagem, a gente também tem que prestar atenção que a gente está vendo pelo olho do outro. Tem um julgamento do outro ali. E é claro que a gente está vendo, então, a construção de motivações, de personalidade. Isso torna os personagens mais fortes. Isso torna os personagens mais coerentes. Algo interessante na construção da personagem da Anna é que parece que em alguns momentos há algo místico. É como se a Anna estivesse sendo possuída por outra Anna, como se tivessem 2 Annas no mesmo corpo. Então, em certa altura, ela está no trem, ela está lendo um romance, e ela quer porque quer ser a heroína do romance. Ela lê e consegue se imaginar junto ali com o herói.
Veja só, sentiu a vontade desmedida de viver por si mesma. Se lia como heroína do romance, cuidava de um doente, tinha vontade de entrar com passos inaudíveis no quarto do doente. Se lia como um membro do parlamento discursava, se tinha vontade de fazer ela mesma um discurso. Se lia como a Lady Mary saía a cavalo atrás da matilha na caçada, como provocava a cunhada e surpreendia a todos com a sua coragem, Ana sentia vontade de fazer tudo isso ela mesma. Mas nada havia para ela fazer e Ana, revirando a espátula lisa em suas mãos pequeninas, redobrava o esforço para ler. O herói do romance já estava prestes a alcançar sua felicidade inglesa, o baronato e a propriedade intelectual, e Ana desejava partir em sua companhia rumo à propriedade quando, de repente, se deu conta de que, para o herói, seria uma vergonha e que ela por si mesma também sentiria vergonha. Mas por que seria uma vergonha para ele? Por que seria uma vergonha para mim? Perguntou-se Ana, com a surpresa ofendida. Baixou o livro e recostou-se na poltrona, apertando a espátula com força em ambas as mãos. Nada havia de vergonhoso. Chamou à memória todas as suas lembranças de Moscou. Tudo era bom, agradável. Lembrou-se do baile, lembrou-se de Vronsky e do seu rosto enamorado e submisso. Lembrou-se de todas as suas atitudes com ele. Nada havia de vergonhoso. No entanto, justamente nesse ponto de suas lembranças, o sentimento de vergonha se redobrava, como se uma voz interior, no exato momento em que ela se recordava de Vronsky. Então ela entrou em transe e começou a pensar em tudo que ela passou com Vronsky, nas conversas, no flerte, e para ela nada havia de errado, porque ela tinha escolhido então viver esse papel de heroína junto com Vronsky. E em certo momento a Ana ficou tão imersa no pensamento que ela nem sabia se o trem estava indo para frente ou para trás, ela estava pensando em como ser heroína da sua própria vida, em como ser heroína do próprio romance. E aí nesse momento é que parece que existe outra Ana. Sentia que os olhos se abriam mais e mais, que os dedos das mãos e dos pés se remexiam nervosos, que algo dentro dela comprimia sua respiração e que todos os sons e imagens nessa penumbra trêmula a impressionavam com a clareza incomum. De uma forma ininterrupta, lhe vinham momentos de dúvida se o vagão seguia para frente ou para trás ou se estava completamente parado. Era Anushka que estava ao seu lado ou alguma estranha? O que era aquilo na sua mãozinha? Uma peliça ou um bicho? Eu mesmo que sou aqui. Serei eu mesma ou outra? Para Ana era horrível entregar-se a tal devaneio, mas algo a arrastava nessa direção e Ana, ao seu bel prazer, podia entregar-se ou esquivar-se. E o autor descreve logo em seguida uma cena em que o vento parece querer levar Ana e parece então que leva algo e deixa alguma coisa. E abriu a porta, a nevasca que o vento arremeteram contra Ana e passaram a lutar com ela pelo domínio da porta. E isso lhe pareceu divertido. Ana abriu a porta e saiu. O vento, que parecia estar à sua espera, pôs-se a assobiar com alegria e quis levantá-la e carregá-la. Mas Ana agarrou-se com as mãos no balaústre gelado. E capítulos depois, quando a Ana está morrendo, isso não é spoiler, ela vai falar para o marido que existem duas Anas também. Espere, você não sabe. Espere. Ela se deteve como que para concentrar as ideias. Sim, começou. Sim. Eis o que eu queria dizer. Não se surpreenda comigo. Ainda sou a mesma, mas em mim há outra mulher. Tenho medo dela. Ela se apaixonou por aquele homem e eu queria odiar você e não conseguia esquecer a mulher que havia antes. Eu não sou ela, agora sou a verdadeira, sou eu toda. Então veja que a construção da Ana ela vai se intensificando ao ponto que a gente também consegue ver o egoísmo dela. Ana é uma mulher totalmente egoísta, ela tá ali para que as coisas sirvam a ela. Então ela não se preocupa, por exemplo, como está o filho depois que ela se separou e que o filho, enfim, foi sendo cuidado pelo preceptor e pelo pai. Ela não se preocupa em como está o filho, em primeiro lugar. Ela se preocupa em como o filho vai enxergá-la. O que é que estão falando dela para o filho? Como está a imagem dela perante o filho? Em outro momento ela vai dizer que não vai aceitar o divórcio porque não quer perder o filho. Mas preste atenção, a gente está na Rússia czarista do século XX e o marido, o Alexei, ele aceita o divórcio e mais, aceita deixar o filho com a Ana. E a Ana nega. E aí você pergunta por quê? Gente, porque ela é egoísta. E tem dois motivos. Ela não quer perder as regalias que ela tem sendo parte da aristocracia da Rússia. E em segundo lugar, ela não quer ficar por baixo. Ela não pode admitir que o Alexei seja bondoso, seja caridoso com ela. Porque ela acha que o Alexei é um merda, é um egoísta, é feio, tem uma orelha grande. Então ela não pode sentir que o Alexei fez uma ação por ela e que por isso ele poderia estar olhando de cima para baixo em relação a ela. Como eu falei, Tolstói é um autor direto, ele não deixa espaço para dúvidas, no entanto ele nos apresenta sutilezas que fazem com que os personagens tenham muito mais motivação,
personalidade e principalmente que a gente tenha um espaço para construir junto com ele. Então já deu para perceber a diferença entre as duas personagens. Uma tem motivação, tem história, tem consistência, enquanto a outra é basicamente uma reunião ali, um amontoado de características amorfas. Em livros fast food, seu imaginário fica repleto de histórias clichês, lugares comuns, de personagens mal construídos e de enredos que tornam, sei lá, a cidade de Boston igual a cidade de São Paulo, que é igual a Nova York, a qualquer outra cidade, sem nenhuma característica marcante. No final das contas, não é porque um livro é líder de vendas que ele necessariamente vai ser muito bom. Na realidade, mostra muito mais um trabalho de marketing do mercado, de fazer com que esse livro venda muito, do que qualquer outra coisa. Por isso, a gente tem que se apaixonar pela história, a gente tem que se apaixonar pelos personagens. E é por isso que best-sellers como Harry Potter são bons, assim como Senhor dos Anéis, enquanto que É Assim que Acaba é um livrinho bem pobrinho, bem raso, tal qual um Pires, como eu já mencionei. E é claro que se você gostar de Colin Hoover, isso não é um problema, até porque eu também gosto, por exemplo, de Crepúsculo, e eu sei que é muito ruim. No final das contas, tudo é equilíbrio. De um lado, sei lá, se eu leio Crepúsculo, do outro lado eu tenho que estar lendo alguma coisa que seja mais consistente, que me dê muito mais referências boas do que essas ruins que eu tô, de repente, pegando em Crepúsculo. E é possível começar daí, é possível começar com livros mais simples, com livros como Fast Food Literário, porque são uma porta para você conhecer a literatura, para você ter o hábito da leitura. É possível começar daí, é como se você estivesse aprendendo uma música no piano. Não vai sair um Clair de Lune de primeira, mas vai sair um Dó Ré Mi, e com o passar do tempo e sua exposição ao piano, isso é, a leitura, a diversos tipos de leitura, um romance, um conto, ou uma crônica, uma novela, e aí sim você vai ganhando maturidade e você vai começar a perceber que Dó Ré Mi não é mais o suficiente para te satisfazer, que você precisa de mais conhecimento. E aí sim vai começando a tocar o Clair de Lune na sua vida. Ou seja, você vai tendo acesso a literaturas mais complexas que não precisam necessariamente ser clássicos, podem ser, mas também podem não ser, e você vai construindo o seu imaginário, suas referências muito melhor. Dá para olhar o mundo por uma janela gigante, por que você ainda está olhando o mundo por uma fechadura?